há 5 anos à frente da Vara de Execuções Criminais. Vamos conversar com o juiz, meritíssimo juiz de direito, titular da 2ª VEC, doutor Fernando Mendonça. Meritíssimo, há uma pergunta que o pessoal geralmente faz para nós repórteres, nós que fazemos parte do meio da comunicação e que acompanhamos as matérias policiais e também do judiciário maranhense. O pessoal quer saber por que a polícia investiga, trabalha em cima de determinada investigação, descobre os elementos, encaminha para a justiça através da delegacia, o juiz determina a prisão e logo após esses mesmos elementos são soltos e voltam a praticar os mesmos crimes que eles cometiam antes. Então, nós temos todos os dias na sociedade, no meio social, pessoas praticando delitos, praticando crimes, diversos crimes. E nós sabemos que existem crimes que são crimes de natureza leve, né? São crimes de menor potencial ofensivo. A gente sempre chama isso de baixa lesividade danosa ao patrimônio ou à pessoa. Nós temos outros crimes que são de natureza média, em termos de potencial ofensivo contra patrimônio e pessoa. E nós temos aqueles crimes que são de natureza grave, tá? Então, para cada crime corresponde um tratamento diferenciado dado pela lei, tanto na questão da manutenção ou da soltura das pessoas, como também em relação à proporcionalidade entre o crime praticado e a pena que vai ser aplicada. Então, esta situação é uma situação que está, vamos dizer assim, dentro de um conhecimento específico, de um conhecimento do ramo que é um ramo do direito que é amplo, e nesse caso é o ramo criminal. Não é todo mundo que compreende essa questão. Do ponto de vista do senso comum, é muito fácil as pessoas, sem ter conhecimento da realidade do que se passa durante a prisão da pessoa, durante o cometimento do crime, julgar porque ouviu falar ou porque a imprensa falou dessa ou daquela forma. O que precisa ser atentado é que a legislação brasileira só admite que as pessoas sejam presas e fiquem presas quando ela é reincidente em crime grave, né, de média ou de gravidade maior, e que as pessoas que não cometam um crime de maior potencial ofensivo, crime mais leve, sejam soltas. A grande maioria das pessoas que estão na rua praticando crime, a grande maioria estão praticando crimes de natureza mais leves. Isso, a gente pode constatar isso através de pesquisa que a gente realiza no nosso dia a dia e também nas pesquisas que a gente faz após determinado período. O que a gente tem observado a partir do momento em que começamos a realizar audiência de custódia aqui em São Luís, é que realmente o sistema de segurança pública prende muito, prende demais, e às vezes prende mal também. E aí, a legislação diz que a maioria das pessoas, ou a maioria dos crimes que são cometidos, os crimes leves e os crimes de natureza ou de gravidade média, esses crimes as pessoas podem responder em liberdade ou a elas pode ser aplicada uma pena alternativa, uma medida cautelar alternativa à prisão. Então, nessa hipótese, não tem que se falar que a polícia prende e a justiça solta, porque é a lei que determina que as pessoas sejam soltas. É óbvio que às vezes acontece uma falha no sistema, no sentido de que, hoje bem menos, mas no passado, a gente tinha vários casos em que as pessoas eram presas e ia o seu processo para uma vara e depois aquele juiz, por conta do fato de que aquela pessoa cometeu um crime que não merecia estar preso, ela solta. E aí ele
reincidia em um novo crime e o seu processo caía para outra vara. Nesse caso, o que acontecia? Muitas das vezes não havia comunicação de uma vara para outra. Mas hoje, aí a importância da audiência de custódia, é uma outra importância da audiência de custódia. Hoje, quando as pessoas são presas e o seu auto de prisão em flagrante vai para a central de inquérito, onde é realizada a audiência de custódia, lá os juízes têm um banco de dados dos diversos sistemas, tanto de segurança pública, quanto de justiça e do sistema penitenciário. Ele vai examinar a vida pregressa dessa pessoa para verificar se ela tem outros processos, qual é o perfil dessa pessoa que cometeu o crime. E com base nisso, fica muito mais fácil do juiz definir qual vai ser a sua decisão em relação àquele caso concreto. Essa audiência de custódia é uma audiência que é realizada logo após a prisão da pessoa presa. A pessoa cometeu um fato, um crime, a polícia prende, autua em flagrante, remete o auto para a justiça e o juiz, em menos de 48 horas, ouve essa pessoa. As coisas estão frescas, as provas estão frescas. E como aconteceu no Carnaval, que o senhor falou ainda há pouco em off, que houveram 60 e poucas prisões. O exemplo desse período do Carnaval, né, em que eu fui o juiz do plantão nesse período. Nós tivemos 65 prisões. E para você ver, das 65, 7 dessas pessoas presas, elas foram liberadas porque a lei determina pelo delegado. O delegado já concedeu fiança e liberou 7. E aqui na Justiça, a gente foi verificar a grande maioria dos delitos, dos crimes praticados nesse período, ou seja, 58 passaram pela audiência de custódia, e nós verificamos que a grande maioria era de casos que não merecia prisão. Ficaram presos aqueles casos em que a pessoa era reincidente, a pessoa cometeu um crime mais grave, entendeu? E aí foram presos. O índice de pessoas presas nesse período, para você ter uma ideia, foi em torno de 20% a 25%. Eu não me recordo exatamente o percentual. Mas o que eu quero dizer é que as demais não tinham necessidade de ficar presas. Se elas não passassem pela audiência de custódia, elas iriam ficar presas e se contaminar com os valores da prisão. Nós temos estatísticas que apontam que as pessoas que são presas e logo imediatamente passou pelo crivo do judiciário, o judiciário viu que não é o caso de manter prisão, a gente tem pesquisa que aponta que de cada 10 pessoas que se soltam, 7 a 8 não voltam a cometer nenhum crime. Já aquelas pessoas que são presas, levadas para o presídio, cometeu crime ocasional, nem deveria estar presa, não deveria ter ficado presa, mas ficou longo tempo vivendo no meio da bandidagem, de pessoas piores do que ela se contamina com os valores da prisão, ela se contamina com aquelas regras que são impostas pelos aqueles que estão lá dentro da prisão. E com isso, qual é o resultado das nossas pesquisas? É que de cada 10 pessoas, 8 pessoas a 9 pessoas voltam a cometer novamente outro crime. Então, a gente chama atenção para esse episódio, para essa situação, até porque nós temos hoje uma grave dificuldade, um grave problema. É que, infelizmente, não há uma interação, não há uma integração maior entre a Polícia Civil e a Polícia Militar. E nós estamos assistindo aí, cada vez mais, os órgãos de investigação constitucionalmente instituídos para fazer investigação, eles estão, de certa maneira, recuando nesse papel de fazer a investigação. E quem hoje está fazendo a investigação, em grande parte dos casos, é o serviço velado. E o serviço velado é constituído de soldados,
cabos, sargento, que não tem treinamento específico, não tem formação específica, não tem capacitação específica para fazer investigação. Aí, no caso, teria que ser feito pela Polícia Judiciária. Civil, pela Polícia Polícia Judiciária, está aí, o nome é esse, Polícia Judiciária, com seus órgãos técnicos, o Serviço de Identificação, o ICRIM, o Instituto de Criminalística, para poder fazer as perícias técnicas, enfim, para fazer a identificação das pessoas. Então, nesse caso, esse trabalho realizado pelo velado, muitas das vezes vem com falhas e obriga a Justiça a ter que soltar, aplicar a lei, soltando os envolvidos. Porque recolher uma prova, recolher um testemunho, identificar às vezes uma situação, se realmente é crime, se não é crime, quem participou, quem não participou, tem que ter um olhar muito técnico, muito apurado. E quando isso não acontece, nos chega para nós um inquérito mal feito, mal formulado, porque tudo aquilo que foi levado para o delegado não foi devidamente triado, feito a crivagem para ver o que é correto, o que não é correto e fazer a coisa. Então, nesse caso, chega para a Justiça com insuficiências de provas. Exatamente. E aí é inevitável. Vou dar um exemplo para você disso. Nós tivemos agora, recentemente, uma festa onde 37 rapazes foram presos porque supostamente seria de uma facção criminosa oriunda dos cárceres. E essas pessoas foram presas. E, no entanto, elas foram presas e a prisão dela, no primeiro momento, mantida. E elas ficaram 11 dias presas. Depois, quando passou pelo crivo da audiência de custódia, essas pessoas foram todas liberadas. Todas, não ficou uma presa. Por que não ficou uma presa? Porque não havia como identificar a conduta criminosa apontada pelos investigadores com a participação dessas pessoas. Provas que juntassem o fato com a autoria do fato. E isso levou os juízes a soltar essas pessoas. Meritíssimo, para a sociedade que não entende, principalmente o povo em geral, que não entende esse tipo de trabalho que é realizado pelo judiciário, fatos como esse colocam em xeque a credibilidade do judiciário maranhense. A justiça criminal como um todo, não é só a credibilidade nossa. Coloca em xeque as polícias, coloca em xeque o Ministério Público, coloca em xeque a justiça, enfim, todas as instituições são postas em xeque por conta de um trabalho mal feito. E o que deve ser feito para mudar esse panorama? O que tem que ser feito é exatamente isso, é repensar o modelo de justiça criminal que nós temos não só no Maranhão, mas no país inteiro. Nós temos que fazer um grande esforço para reunir os técnicos e fazer com que o Estado funcione como um sistema. O que é um sistema? O sistema é uma integração, é uma harmonização de poderes e uma integração dos órgãos que trabalham em função de determinado projeto, em função de determinada missão ou de determinada visão, determinados objetivos. E isso tem que ser muito bem apurado, cada qual tem que saber qual é o seu papel e fazer bem o seu papel. Se a Polícia Civil deixa de investigar, e alguém que não tenha a atribuição constitucional e nem tem também a qualificação suficiente para fazer isso, isso vai dizer para mim e para a sociedade que as prisões decorrentes dessas investigações mal feitas, elas não vão ter suporte legal suficiente para poder embasar uma condenação. E é isto que a gente chama atenção, entendeu? E é preocupante para todos nós, porque na hora em que a gente, por exemplo, mantém, se fosse mantido aqueles 37 rapazes, daqueles 37 rapazes que foram acusados, foram apontados como sendo pessoas ligadas a uma facção, e depois a justiça chega à conclusão que não havia como distinguir e que haveria absolvição, e aí vem o Ministério Público, que é um órgão que tem um olhar mais inquisidor, um olhar mais firme com relação à questão
né, em relação... Porque o Ministério Público olha diferentemente da defesa daquelas pessoas, né? E o olhar dele é duro, é um olhar muito próximo ao olhar do policial, até em determinadas circunstâncias. E aí, o que acontece? Na hora que ele vai lá e diz assim, desses 37, eu acho que esses 4 aqui provavelmente têm alguma implicação. E aí faz a denúncia apontando esses 4, de 37. Então, alguma coisa está errada. Se essas pessoas ficaram um dia preso, 2 dias preso, e não foram depois denunciados pelo Ministério Público, alguma coisa está errada. Essas pessoas vai ter consequência na vida delas. Esses jovens vão ser apontados pela facção rival como sendo daquela facção. Vai ser apontado no seu bairro como sendo alguém bandido. Vai ser tirado de um emprego que já esteja, como aconteceu realmente. Então, essas coisas criam revolta no seio da família dessas famílias. Gera um fator social. E cria um problema social muito grande, tá? Porque criminaliza pessoas que não são criminosas. E isso gera, inclusive, uma certa fratura no meio da comunidade, tá? E isso é bom para a sociedade? Isso é bom para o Estado? Isso é bom para a justiça? Não, em hipótese alguma. Nós temos que saber focar em quem deve ficar preso e quem deve ser solto. Daí a necessidade desse olhar imediato da justiça. Bom, nesse momento, o Maranhão, como todo o Brasil, passa por um momento assim difícil, o alto índice da criminalidade. Como é que o judiciário está vendo, à luz da justiça, essa problemática aqui em São Luís, aqui no Maranhão? Especialmente. É aquilo que você pergunta, o que fazer, né? Porque o problema é sério. Isso envolve não mais aquele crime tradicional, ocasional, eventual, né, episódico que acontecia no passado. Isso envolve agora verdadeiras organizações que trabalham em função vamos dizer assim, do incremento dessa criminalidade e até mesmo do seu desenvolvimento e consolidação. O que vai acontecer se nada for feito? Né? O que vai acontecer? Não sei. Entendeu? Isso, a gente pode chegar a um ponto em que a vida de todos nós começa a ter problemas muito sérios. Entendeu? Porque a gente não vai poder mais daqui a algum tempo sair da porta de casa. Entendeu? Isso vale para todo mundo. A insegurança vai ser geral, não só para pessoas de bem, como para aqueles que não andam bem. Então, algo tem que ser feito. Eu posso dizer para você que essa parte de fazer alguma coisa é do Executivo e é do Legislativo também. Entendeu? O Judiciário apenas aplica a lei. Entendeu? Conversamos então com o meritíssimo juiz de direito, titular da segunda vara de execuções criminais, Dr. Fernando Mendonça, de São Luís do Maranhão, para o SJ Notícias, informando Estênio Johnny.